Bem, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Vou tentar fazer um videozinho aqui, né? Já mostrei lá a criação e eu vou puxar um assunto aqui bem. É legal o assunto, né? Aqui temos, vou entrar logo direto. Aqui temos 2 Coríntios 6:16. Vamos ver o que diz aqui. E que como é que é? É, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, né? A letra está pequena aqui, está difícil de ler. Está apagado, mas tudo bem. Então vamos ver o que consenso tem o templo de Deus, né, com os ídolos. Bem, aqui o templo estão se referindo a um templo, né, feito por mão de homem, no caso. E no caso aqui Paulo agora vai explicar, né? Ele vai falar, porque vós sois o templo de Deus vivente. Então você vê que Deus, como eu mostrei na criação, Deus seria o nome da consciência. Só que Deus, aqui, o nome da consciência tem que ter um sobrenome para saber qual Deus que a gente está falando. Né? Porque é igual Francisco, é o nome eu sou a consciência, ele é o nome de uma consciência. Né? Tem que ter um sobrenome talvez para diferenciar, porque muita gente se chama esse nome também. Então Francisco é um só, Deus é um só. Então, mas tem que saber, né, quem, qual consciência estamos falando aqui. Então, vós sois templo de Deus vivente. Então tá aí. Como disse, né, como Deus disse, nele habitarei, ó, e, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então Paulo colocou isso aqui para, né, os coríntios, que são o templo do Deus vivente. Aí muita gente diz, nós somos templo de Deus. E Deus, a palavra Deus, só Deus, Jesus até, né, ele achou ruim aqui, eu vou mostrar a vocês aqui. É claro que Paulo, né, diz, sois templo de Deus vivente. É, claro, não podeis ser templo do Deus vivo, mas esse é que é o problema. Aqui eu estou falando, né, por palavra minha, né? Não pode ser templo de Deus vivo, é templo do Deus vivente. E Paulo está certo. Então vamos aqui, Mateus 23:17. Aqui a letra é miúda, outro problema para me ler, né? Vamos ver aqui. Jesus falando aqui em Mateus 23, né, segundo o livro, insensatos e cegos. Pois qual é maior? Essa é a pergunta que Jesus vai fazer. O ouro, ó, ou o templo? Olha bem. Que santifica o ouro, quer dizer, que guarda o ouro. Santificar, no caso, é guardar nesse sentido aqui. Então você vê que o templo, então, é maior. Então, vós sois templo do Deus vivente. Então, quem é maior? Jesus aponta, né? O templo ou o ouro? Então, aqui, a gente vai ter que prestar atenção, então vamos descobrindo aqui as coisas. Então aqui Jesus diz, né? Insensato e cego, pois qual é maior? O ouro ou o templo que o santifica? O ouro, que santifica o ouro, quer dizer, que guarda o ouro. Então aí a gente vai começar então a entender algumas coisas. Então Deus vivente, no caso, né? É Deus e o sobrenome vivente, no caso. Vou botar como sobrenome que é para a gente entender melhor. Então Lucas 9:18 a 21, vou ver aqui. E aconteceu que, estando ele só, né, orando, estava com ele os discípulos e perguntou-lhe, dizendo: Que diz a multidão que eu sou? E responderam eles, disseram, João Batista, quer dizer, ele está falando que o povo dizia, né? Uns diziam, né? João Batista, outros Elias, outros que
um dos profetas, né, que ressuscitou no caso. Aí tá bom, vamos lá para 20, né? 23, 20. E disse-lhe Jesus no caso: E vós, que dizeis que eu sou? E respondeu Pedro, disse: O Cristo de Deus. Ah, Jesus não vai gostar disso. O Cristo de Deus aqui não está explicando, né? Não tem o sobrenome aqui, vivente ou vivo, né? Então vamos lá. Aí Jesus então vai dizer aqui, ó. Então, demonstrando hoje, mandou que a ninguém referissem isso. Quer dizer, só a palavra de Deus sozinha, a não ser que o cara tenha na consciência o Deus que ele conhece, o Deus vivo, no caso é o Pai de Cristo, né? Então tá certo. Então ele diz aqui para, né, a ninguém jamais Pedro, aí Pedro e Pedro aprendeu, porque aqui em Mateus 16, 13 16, 13 a 16, vamos ver o que acontece aqui. Ó, e chegando Jesus às partes da Cesaria de Filipe, né, interrogou os seus discípulos, né, mais uma vez interrogando, dizendo: Que diz os filhos, não, o que dizem os homens ser o filho do homem? Aqui é o filho do homem, né? E eles disseram, que é mesmo parecido com lá, né? Eles disseram uns filhos, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro, né, um dos profetas. Ok. Disse-lhes então Jesus, né, no caso: E vós, o que dizeis que eu sou? Ó. E Simão Pedro respondeu e disse, agora Pedro aprendeu, então, ó, Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ah, do Deus vivo. Então você vê que aqui é o Cristo, filho do Deus vivo. Paulo disse que, né, os coríntios, que eles são templo do Deus vivente. É diferente, não é isso? É porque Paulo tem que ser, eu sempre aviso, tem que tomar cuidado com o ensino de Paulo. Mas ele não vai estar errado, não. O segredo, ainda tem outro segredo ali, eu vou falar em outro vídeo. O segredo é bem legal, vocês vão gostar. Mas por enquanto vocês vão ficar com isso aqui, que, né, ele falou que é templo do Deus vivente, e Jesus aqui, né, Pedro falou que era o Cristo de Deus, ele achou ruim, né? Ele falou para não falar isso para ninguém. É como quem diz assim, tu vai chama os outros de filho de Deus, mas sem, né, o tipo, vamos botar o sobrenome, ou vivo ou vivente, para poder saber que Deus, né, se realmente conhece Deus, o Deus que Jesus dá a conhecer. Então vamos, aí Jesus então aqui, e respondeu, né, respondendo Jesus disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Pedro Bajona, né, que quem te revelou não foi carne e sangue, sim o meu Pai, né, que está nos céus. Então você vê que é o Deus vivo, né? E Paulo lá diz que é templo do Deus vivente, é diferente. Vou fazer um vídeo rápido aqui. Vou falar aqui, vamos lá, Mateus 26, 60 a 64. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, né? Mas por fim chegou duas. E disseram, este disse, eu posso, né, destruir o templo de Deus, porque esses são os mentirosos, né? E edificá-lo em 3 dias. Claro que Jesus não falou isso. É claro que não. E levantando-se, né, o sumo sacerdote, isso eu já até falei em outro vídeo, mas foi em outro assunto. Então disse-lhe, não responde coisa alguma aos que depõem contra ti? Jesus, porém, guardava em silêncio. E citando, né, o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo. Então para aqui no Deus vivo. O Deus vivo é o Pai de Cristo, entendeu? O Deus vivo, não é o Deus vivente e nem só Deus puro, entendeu? Jesus até falou que falar a palavra Deus só, Deus, se você não saber quem é Deus, qual, né?
o sobrenome se é vivente ou vivo. Então não fale Deus, ele achou ruim com Pedro. Então vamos ver aqui. Então ele falou, então conjuro-te pelo Deus vivo, né? O sacerdote falando. Então aqui ele já falou o nome, né, do Pai de Cristo. Ó, e que nos diga que tu és o Cristo, Filho de Deus, ó, Filho de Deus. Aqui está sem sobrenome, se é vivo, se é vivente ou se é bendito e vai por aí fora. Então aí Jesus disse-lhe, né? Tu o disseste. Olha, tu já o disseste. Aonde é que ele disse? É quando ele falou, te conjuro pelo Deus vivo. Esse é o Pai, já disse, pronto. Aí a pergunta fica só, se é filho de Deus, aí Jesus não vai responder isso, é claro. Aí vamos então, eu vou para encerrar, o vídeo de hoje vai ser curto. Para encerrar, Lucas 22, 69 a 71. Então, desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Só que quando Jesus fala Deus, já sabe que ele fala, na consciência está o vivo. Tem que entender isso, né? O povo não conhecendo Deus, igual Paulo falou, vós não conhecer Deus. Falo isso para, não é para a vergonha vossa, alguma coisa assim, eu não lembro mais o texto. Mas quem leu Bíblia sabe que ele falou, o modo que ele falou. Então aqui, assentado no poder de Deus, e disse-lhe todos, logo és tu, filho de Deus? Ó, os caras perguntaram, filho de Deus. Aí, aí ele não vai dizer qual Deus, né? É o vivente ou vivo, ou Deus puro, que Deus é esse, né? Jesus, quando fala Deus, ele sabe o que está falando, porque é o vivo, é o Pai, é o vivo. Então, disseram, logo tu és filho de Deus, aí Jesus vai falar assim, ó. E ele disse, vós dizeis que eu sou, vós é que estão dizendo, é como quem diz assim, vós é que está dizendo que eu sou filho de Deus. Eu não disse nada disso, entendeu? Já aqui no caso do sacerdote aqui, te conjuro pelo Deus vivo, então ele já falou, né? Aqui ele não vai falar ou vai dizer igual os outros disseram aqui. Então, tu é filho de Deus, então Jesus vai dizer, vocês é que estão dizendo isso. Eu não falei nada disso. E aqui, e ele não vai aceitar, claro. E aqui, quando ele fala Deus vivo, né, o sacerdote, conjuro pelo Deus vivo, já falou o nome, então Jesus vai dizer, tu disseste. Quer dizer, já disseste já o nome, não precisa responder. É isso, eu só queria fazer esse pedacinho, né? Falar para vocês, hoje eu vou fazer um vídeo pequeno mesmo, mas acabou, tudo bem. Eu estou um pouco ocupado, aí eu estou fazendo assim, eu queria falar mais coisas para vocês, mas eu estou trazendo assim aos poucos. Porque quando eu mostrei a vocês lá na criação, é igual lá o pai manda, né? Eu coloquei como o que cria e manda como pai. E o que obedece eu coloquei como filho na história, né? Então o que acontece? Então acontece que ali, eu vou acrescentar um pouquinho esse vídeo. Então acontece que ali é o seguinte, ele sempre obedece, né? Obedece. Deus manda e o mesmo nome, os dois têm o mesmo nome e Deus faz. Não é isso? Como eu mostrei a vocês, tanto é que foram trabalhar até o dia sétimo e o Criador, né, que estava criando e ordenando, voltou e descansa no sétimo dia, e o que ficou abençoa o dia sétimo porque nele ele descansou, quer dizer, descansou lá no. Né? Aí no caso, e vocês lembram que quando Deus deu a ordem direta à terra, né, que foi dado como nome ao solo, então a essência material está viva no caso. E a terra obedeceu e, né, produziu as árvores e tudo. Quando ele dá a outra ordem, a terra produziu alma e assim foi, ela não produziu e Deus fez, quer dizer, o filho que faz, mesmo que o material desobedeça, quer dizer, um ser humano desobedeça a Deus, ele entra no lugar. Por isso que eu contei a história lá de Adão, que o homem cai, aí o Adão, que é o de dentro, ele assume. E aí já abre o olho do homem, já se vê como se fosse o homem, já se vê nu. Quando ele estava vestido desse homem, entendeu como é que é? Então Adão não é o homem. O homem ficou como o pecado de Adão. É que ele se assumiu ele.
Então essa é a transgressão de Adão, é o homem. E Adão assumiu essa, né, o homem no caso. Então aqui mostra na criação, então mostra que ali é como um temor, quer dizer, o temor não é o temor, é de fazer sempre a vontade do Pai. Esse é o temor, de sempre fazer a vontade, não é nem temor, é o modo de falar, vai ser falado por Paulo e por outros como temor, mas não é temor, é obediência ao Pai, né, no caso. E aí, por isso que Paulo, em outras partes, diz aí tal, para vocês, né, proceder bem e tal, santificar e tal, no temor de Deus. Ó, tá vendo? O temor é de quem? É seu ou é de Deus? De Deus. É o que ele está vendo lá na criação. Com o mesmo, para você usar do mesmo que Deus fez, né? Obedecer o Pai. Tudo que ele mandava, ele fazia. Então, isso aí é esse temor, né? Os profetas e tal. E Paulo também falou, né? Andar no temor de Deus. E no mais antigo escrito é no temor do Senhor, entendeu? Não é o temor meu, Francisco, o temor de fulano, é o temor do Senhor. Então qual é o temor de Deus ou qual é o temor do Senhor? O Deus, no caso, seria aquele que faz tudo que o Criador criava e mandava fazer, ele fazia. E quando até desobedece, ele assume e faz acontecer. Tem que obedecer. Se alguém não obedecer, ele obedece pela pessoa. Então é isso. É um prazer, né? Eu estar com vocês mais uma vez. Estou bem, graças a Deus. Vocês também, eu sei que estão bem, com saúde, né? Nosso Pai cuide de todos, né? E na próxima eu vou fazer um vídeo, né, falando a respeito de outras coisas. Hoje eu quis falar do reino, né? Do templo. Se o Paulo falar que é templo do Deus vivente, né? Mas Paulo, ele não se engana não, porque ele conhece, ele sabia, ele fala do Deus vivo, entendeu? E fala do Deus vivente. Então quando ele diz que é templo do Deus vivente, então em Jesus mostra que o templo é maior do que o que está no templo. Então ele coloca a pessoa como templo de Deus vivente. Então logo o templo é maior do que Deus. Esse é que é o problema. Mas não é o Deus vivo, porque o Deus vivo é o templo de todos. Ele é a vida, entendeu? Então, todos têm que estar habitando na vida para estar vivo, entendeu? Mesmo estando na carne, a vida tem que estar aí. É assim, é. Depois eu vou explicar melhor. Eu vou dar uma olhada e vou explicar melhor. Eu tenho em mente, as coisas tá tudo na mente, mas eu procurar na palavra para tentar explicar através da palavra, né? Para não ser minha a palavra, mas o Pai dá a cada um, né, que busca, ele dá. Sempre fez assim. Na minha opinião, o que acontece comigo é assim, né? Às vezes, às vezes a pessoa pode até achar que eu estou inventando coisa, não, mas não é. Está aí, eu estou apontando, mostrando, né, conforme a minha é dado. Então eu vou vendo e vou dividindo com vocês, né? Então que o nosso Pai, né, como eu sempre digo, nos guarde de tudo que é ruim, né, o mal, sei lá como é que é, e nos mantenha vivo, com saúde, no caminho da justiça e da verdade, né? Verdadeiro caminho é o que eu chamo de verdade, né? E tudo de bom mesmo para todo mundo, né? Isso é o que eu desejo para todos. Tá bom, até a próxima. Hoje eu fiz curtinho, tá bom? Tá bom, valeu aí. Quando eu tiver tempo, eu vou lá dar uma olhada, né, no trabalho de vocês. Ok, vamos ver onde eu desligo que eu esqueço sempre. Vamos lá, aqui.